Fala galera, muito bom dia. Ainda tô meio no ritmo, tô acordando, tô ligando ainda. Vamos com calma, vamos com paciência, rapaziada. Isso aí, bom dia. Galera, vídeo de hoje muito importante, tá? Vocês me perguntaram muito o que tinha acontecido. Eu fiquei um tempo um pouco sumido, né? Daqui do YouTube, até do meu Instagram. Ó quem tá aqui. Bom dia, filho. Pra quem não sabe ainda, eu já falei também, o Zeus, meu gatinho, ele tem FeLV, que é uma doença bem grave, é como se fosse uma leucemia. E tá mal, assim, tipo, é um tratamento totalmente paliativo. E então, assim, a gente sabe que a expectativa de vida dele, infelizmente, não é tão grande. Mas a vida é isso, né? Faz parte. O que a gente pode fazer pra tratar ele, pra ele ficar bem, a gente tá fazendo. Mas não é esse o assunto do vídeo de hoje. O que aconteceu, galera? Vou contar pra vocês como que eu quase entrei novamente, né? Eu tava conversando com a minha psicóloga ontem e ela tava me explicando, eu já contei essa história, eu acho, pra vocês. Em 2016 eu tive crises de pânico, fiz tratamento com antidepressivo, com ansiolítico, e eu entendi que, pelo que ela tava me explicando, quando a gente tem um transtorno, esse transtorno a gente não cura, né? Então um transtorno, no caso, ele não tem cura. Então, uma vez que eu fui diagnosticado com transtorno do pânico lá em 2016, como é que eu só estou arrumando a exposição? Isso. Então, uma vez que eu fui diagnosticado com transtorno do pânico lá em 2016, eu não tenho cura. Até hoje não se tem uma cura, né? Porém, a gente tem uma remissão total ou parcial dos sintomas. E eu peguei aquela doença que tá na moda aí, né? Todo mundo pegou um tempo atrás, né? A gente teve que ficar em casa, eu nem posso falar muito porque senão o YouTube ele me boicota. Mas você sabe, aquela doença lá que começa com C, né? Você sabe o que eu tô falando. E cara, assim, fiquei super de boa, não tive problema com a doença. Mas o que rolou pra mim e que pegou muito pra mim foi ficar trancado dentro do meu quarto especificamente, né? E isso me trouxe diversos gatilhos que me lembraram essa época da minha vida. Então o que eu posso dizer pra vocês é que eu fiquei basicamente a um passo de voltar, né? Porque na época, se você nunca teve crises de pânico, se você não sabe o que é ter problemas com ansiedade, pelo menos pra mim, tipo, na época eu tinha uma sensação iminente de morte. Parecia que a qualquer momento eu tava tendo um ataque cardíaco, que eu tava infartando. E eu estive, acho que nessa fase eu estive a um passo de talvez precisar ir para um hospital por conta disso, porque na época era muito claro para mim que eu tava morrendo e que eu precisava correr pro hospital, e aí chegava no hospital toda vez, dava a mesma coisa, ou seja, nada, né? Não tinha alteração nenhuma, e isso era uma coisa que me atordoava, porque eu sentia que eu tava morrendo e não tinha nada acontecendo comigo, segundo os médicos, e isso é uma coisa muito louca de falar. Então eu quero dedicar esse vídeo a contar para vocês como que eu saí lá em 2016, né, como que eu saí como eu tive essa remissão basicamente total até essa época, como que eu tive essa remissão desses sintomas de ansiedade, como que eu parei de usar o antidepressivo, ansiolítico, como que eu me curei, digamos assim, em 2016, e também quero contar pra vocês como que eu me controlei dessa vez, porque acho que a chave de tudo é conhecimento, e a partir do momento que você vive uma experiência, você acaba adquirindo um conhecimento em cima daquilo. Então, o que eu posso dizer pra vocês é que o conhecimento me fez sair dessa crise, desse momento que eu fiquei trancado aqui em casa por conta dessa doença. E vou contar pra vocês também, hoje eu me conheço muito bem e eu sei o que me levou a esse caminho, tá? Então o vídeo de hoje é dedicado a isso. E só que vocês vão ter que me acompanhar um pouquinho, porque se eu chegar e falar assim, fica sem graça, né, rapaziada? Então vocês vão ter que me acompanhar um pouquinho. Tô aqui trabalhando, tá? Hoje, sexta-feira, já estamos na base do energético. Por quê? Porque eu gosto, e é isso, e foda-se se faz mal, se faz bem. Mas estamos trabalhando, já tem treino, já fiz minha primeira refeição, vou pra segunda refeição líquida e vou contar um pouquinho pra vocês sobre essa história, beleza? Então me acompanha aí no dia de hoje, rapaziada. Bom, vocês devem saber que o intuito desse canal é mostrar a vida real, né? Então, estou indo fazer uma das coisas que fazem parte dessa construção de tudo isso que eu vou falar pra vocês. Então, se você veio aqui buscando um detalhe milagroso pra parar de ter ansiedade, não vou te dar isso, até porque a minha recomendação de verdade é que você procure um psicólogo, mas eu vou falar pra vocês coisas que funcionam pra mim e eu também aprendi muito disso na terapia com o psicólogo, mas eu vou mostrar pequenas coisas no meu dia que me fizeram sair, que me fazem me manter nesse estado normal, né? Já que uma vez, como eu expliquei pra vocês, diagnosticado com um transtorno, ele não tem cura, a gente busca a remissão total dos sintomas, e uma das coisas que me fazem
me manter no meu normal é treinar. Então, se você não faz atividade física, você deveria fazer por N motivos que eu vou explicar pra vocês. Mas agora chegou o meu momento e vocês vão me acompanhar aí também. Isso aí, rapaziada. Tempinho meio ameno, digamos assim, né? Não tá nem tão frio, nem tão calor, mas tempinho feio. Bora! Bora pro Shocks. Treinão de costas. E vocês vão acompanhar uma parte aí. Rapaziada, é isso aí, já cheguei do treino, já faz uns minutinhos, e calma a emoção, tá? A gente ainda vai trocar essa ideia, que é o tema desse vídeo, só que vocês precisam segurar um pouquinho a emoção, porque eu preciso mostrar uma coisa muito importante pra vocês. Falei pra vocês que o Zeus, meu gato, ele foi diagnosticado com uma doença chamada FeLV, que é como se fosse uma leucemia, né? Então ataca diretamente a medula, onde produz sangue, e então ele acaba tendo uma anemia, né? Ele passa hoje em dia basicamente o dia inteiro assim, deitado. Ele tem até uns machucadinhos aqui, ó, no pescoço, acho que dá pra vocês verem, mas é de tirar sangue, então vira e mexe tem que tirar sangue, é um sofrimento, o bicho dá muita dó. E aí a gente tem que medicar ele, né? E aí eu queria contar um caso muito curioso, porque tem um medicamento que ele é em cápsula, ele é até para seres humanos, e tem muitas medicações que são aplicadas, que são dadas, né, para animais, felinos, etc. E esse daqui é como se fosse uma suplementação, né? Porque o Zeus, por conta da FeLV, ele tem uma anemia grave, então isso acaba diminuindo a quantidade de glóbulos vermelhos no sangue dele, consequentemente acaba carregando menos oxigênio, então falta oxigênio no corpo dele, né? Ele não necessariamente falta de ar, mas falta oxigênio no corpo dele. E aí esse suplemento aqui, que a veterinária indicou pra gente, ele é em cápsula, e não dá pra fazer uma cápsula daquele tamanho e entrar na goela desse bicho. Então o que a gente faz? A gente dilui, né, o suplemento em água e coloca numa seringa. E aí o que a gente fazia? A gente fazia mó trampo, tipo, pegava ele, abria a goela dele e simplesmente enfiava, porque tem que tomar, né? Só que aí a gente descobriu que ele gosta desse remédio. Então olha só o que acontece agora quando a gente vai dar remédio pra ele. Tipo, eu simplesmente pego a seringa e ele vem tomar. Então... Só que aí a gente tem que ir colocando de pouquinho, né? Eu coloco esse pano porque sempre vai vazando um pouquinho. Mas ele bebe o remédio como se fosse um chocolate. Eu não sei o sabor que tem isso daqui, mas o bicho gosta. O tanto que ele gosta de tomar isso daqui. Galera, é isso, né? Então, com relação aos Zeus, é chato porque tem que ficar indo levar ele no médico, tem que... Às vezes ele passa mal aqui, tem que levar ele, tipo, correndo, tem que parar tudo que você tá fazendo e ir correndo, mas é um filho, né? É um animal que acaba sendo um filho pra gente. Galera, por que eu tô mostrando tudo isso, uma parte do meu dia pra vocês? Não é à toa, tem todo um simbolismo, uma mística, alguma coisa assim, né? Porque é o seguinte, cara, um dos maiores problemas... E a gente estava falando sobre ansiedade e tudo mais, né, que é o tema desse vídeo. Um dos maiores problemas que eu tenho é sair da minha rotina. Eu sou até um pouco mais inflexível do que eu deveria, pensando num padrão funcional, eu deveria ser mais flexível. Porém, o que me faz bem é minha rotina, entendeu? Então por isso que eu tô gravando tudo isso pra vocês, pra mostrar, vocês devem acompanhar os meus vlogs e ver que sempre é a mesma coisa. Eu sempre tento trazer um conteúdo diferente, mas é sempre a mesma coisa. Eu sempre acordo, eu faço meu café, eu dou uma lida, respondo os e-mails, eu vou treinar, eu volto, eu começo a trabalhar, atualizo os treinos que eu tenho pra atualizar. É sempre um padrão, porque isso de uma maneira extremamente importante faz com que o meu cérebro não precise ficar funcionando mais do que ele necessita, né? Minha cabeça ela já roda no 2.0 todos os dias, né? Meus amigos brincam quando eu mando áudio, não dá nem pra colocar no 2.0, senão vira 4.0. Então eu até tomo cuidado pra falar com vocês aqui de uma maneira um pouco mais calma.
Então, o que acontece? A partir do momento que eu tenho uma rotina, eu não preciso ficar, nossa, hoje eu preciso fazer aquilo, preciso fazer isso, preciso, meu Deus, tem aquilo para entregar. Por quê? Porque eu já sei, quando eu acordo, eu abro a minha agenda e eu já sei exatamente o que eu vou ter que fazer naquele dia. E isso é muito importante, principalmente pra mim, que não tem uma rotina fixa. Léo, como assim? Você tá falando que você tem rotina, mas não tem uma rotina? Sim, eu tenho uma rotina, eu tenho coisas que se repetem todos os dias. Horário de trabalho, horário de treino, horário de acordar, horário de dormir, horário de ler, horário de estudar, tudo isso se repete. Mas as tarefas que eu tenho que fazer nesses dias acabam variando. Então tem dia que o meu trabalho é simplesmente responder mensagem, tem dia que o meu trabalho é simplesmente montar treinos, tem dia que o meu trabalho envolve gravações, tem dia que o meu trabalho envolve edições, tem dia que o meu trabalho ele envolve tudo isso, tem dia que o meu trabalho envolve reuniões. Então esse tipo de coisa não dá pra colocar, hoje eu vou começar uma reunião às 3 da tarde e terminar às 4 da tarde, porque às vezes passa, às vezes termina antes. Então o fato de eu ter essa organização é o que me mantém com a cabeça, tá, beleza, eu não preciso que nem agora, deu meu horário de comer, na verdade já até passou um pouco do meu horário de comer, como eu tô gravando pra vocês, acaba atrasando um pouco, eu não tô pensando no que eu vou fazer depois, porque eu sei que agora é o meu horário de comer. Se eu não tivesse rotina pra isso, se eu não tivesse um horário pra comer, provavelmente eu chegaria em casa e falaria, meu Deus, eu vou tentar comer no tempo que der aqui e já vou tentar adiantar as coisas. Não, eu poderia adiantar as coisas e terminar o meu expediente, digamos, hoje mais cedo, hoje é uma sexta-feira, mas eu tenho um horário pra terminar aquele trabalho. Então isso é muito importante, tá? Então bora que eu vou, ó, já dei uma dica importante aqui pra vocês, tá, galera? Isso daqui é muito importante mesmo, cara. Rotina. Se você não tiver rotina, pra mim, a falta da rotina, a ausência de rotina é um caminho pra ansiedade, tá? Mas aqui a gente ainda tá falando de níveis mais leves. Eu vou explicar pra vocês o que aconteceu comigo, que já foi bem mais grave, tá? Mas enquanto isso eu vou almoçar. Então vocês me aguardem mais uma vez aí. Bom, galera, talvez seja esse o motivo, né? Esse momento do vídeo, o motivo de você ter assistido tudo isso até aqui. Rapaziada, é o seguinte, vamos lá. E eu peço que vocês prestem muita atenção, tá? Um vídeo aqui que talvez a partir de agora vai dar uns 5, 10 minutos, mas que é muito importante. Eu não quero nem fazer corte, nem edição nessa parte, porque eu quero passar pra vocês da maneira mais fiel possível o que rolou nesses dias, tá? Esse vídeo aqui foi até um vídeo sem roteiro. Eu ainda tô 98% do que eu rodo normalmente, né? Meu processador tá em 98%. Então esse vídeo ele foi um pouco mais improvisado, até porque eu tô um tempo sem postar no canal. E tudo isso daqui foi proposital, tá? Essa enrolação, digamos assim, para chegar nessa parte do vídeo, tem um porquê. Então, confia no tio aí e presta atenção no que eu vou falar agora. Galera, é o seguinte, eu não vou explicar tudo nesse vídeo porque eu quero fazer um vídeo só para contar essa história minha, tá? Mas em 2016, na verdade, o começo de tudo, né? Eu passei por muitas coisas, assim como todos passam, tá? Eu não sou uma pessoa especial por isso, né? Mas eu passei por muitas coisas que formaram a minha personalidade de uma maneira um pouco amedrontada, digamos assim, né? E normalmente quando uma criança passa por isso, ela busca refúgio muito em algumas coisas, né? Então você tende a ter, é uma discussão muito boa, né? Se a gente tem crianças mais frágeis por ter pais superprotetores, ou se a gente tem pais superprotetores quando eles percebem que os filhos são frágeis, né? E então, baseado, né, nessa vivência que eu tive quando criança, por conta do ambiente em que eu cresci e tudo mais, todo mundo fala, Léo, você cresceu num condomínio. Sim, eu cresci num condomínio, mas não era um condomínio igual o que eu moro hoje, entendeu? Hoje as crianças olham daqui, as crianças tudo bobinha, brincando de Playmobil aí, sabe? Tipo, não, era outra pegada. O condomínio que eu morava era tipo um CDHU, só que era, lógico, um nível um pouco melhor. Não posso falar que era um CDHU, mas era coisa parecida, tinha tráfico de droga dentro do meu condomínio, entendeu? E tinha bandido que morava no meu condomínio. Então não era assim também, menino de condomínio, não é bem assim, né? Então nunca fui de apanhar, assim, mas já levei meus tapinhas, né? Já rolaram brincadeiras que eu nunca gostei. E a minha mãe era uma pessoa que eu sou filho de pais separados, e a minha mãe era uma pessoa que me mimava, não me mimava, mas ela me protegia muito, né? E eu perdi minha mãe com 14 anos. Rolou toda uma mudança na minha vida, e em 2016 eu mudei de escola, mudei de casa, né? Quando eu perdi minha mãe em 2014, eu tinha 13 anos, eu não tinha nem 14 anos. E aí, em 2016, eu comecei a ter crise de pânico. Eu não tinha sintomas de depressão, eu não me sentia mal, eu não me sentia uma pessoa ansiosa, eu me sentia um garoto comum, com alguns reflexos na personalidade que hoje eu vejo muito claramente o porquê que eu agia de determinadas maneiras. Muito claro isso. Tiveram pessoas que participaram desse meu processo de formação dentro da escola e que apontavam algumas coisas pra mim que eu não conseguia enxergar e hoje pra mim é muito claro.
E só que o problema é que eu simplesmente estava um dia em casa, como eu estou hoje, uma terça-feira à tarde, meu coração disparou. E nisso que meu coração disparou, eu não tinha, galera, problema com ansiedade, eu não tinha problema com sintomas de depressão, de desânimo, de nada. Eu era um cara extremamente ativo, fazia musculação, era atleta de vôlei, era um ótimo aluno, era comunicativo, proativo, eu nunca tive problema algum. Você olhava pra mim e você fala, cara, é um menino saudável, não é um magrelo, mas é um moleque saudável, né? E simplesmente meu coração acelerou. E nesse momento eu tinha uma certeza total eu lembro até hoje que eu tava assistindo um jogo de vôlei, e eu tive uma certeza total de que eu tava infartando. Foi um disparo, sabe quando você pensa assim, tipo, você levantar e sair correndo aí, dar um tiro aí, 10 metros. É tipo isso, sabe? Um susto que você leva seu coração, tipo, na hora que você leva um susto, aí tipo, você entende o que aconteceu, aí o coração começa a acelerar. Foi essa sensação que eu tive. Fui pro hospital, isso se passou acho que durante um mês e meio, 2 meses, nesse vai e volta em hospital, tipo, toda vez que meu coração disparava eu ia pro hospital. Cheguei a fazer uso no hospital de calmantes fortes, de ansiolíticos fortes, também de azepam. E, enfim, passei por todo esse processo. Eu fazia terapia na época, eu não entendia muito bem o que eu ia fazer lá. Sei lá, não me surtia muito efeito. Fui para um psiquiatra, fui diagnosticado com depressão, grau moderado. Até hoje eu não entendo porquê. Sinceramente, eu entrei numa consulta com o psiquiatra, ele me fez 3 perguntas e me deu um remédio para depressão. Falou que eu tinha depressão de grau moderado. Até hoje eu não entendo, tá? Até com um estudo, porque hoje essa parte de neurociência, a própria área de psicologia é uma área que eu gosto muito de estudar. Não pense em fazer faculdade, porque eu não quero clinicar, não quero trabalhar na área, mas o conhecimento ele é aberto. Eu posso simplesmente pegar aqui um artigo no meu computador e estudar sobre, é o que eu faço. E hoje, sei lá, se com adolescentes, né, eu tinha 16 anos, tem alguma diferença, mas hoje eu acho muito raso o que foi feito. Então eu não descarto a possibilidade. Eu tive sim crises de pânico, né? Isso é muito nítido, mas eu não descarto a possibilidade de eu ter sido diagnosticado com depressão sem ter, tá? Um falso diagnóstico. Porque ele literalmente me fez 3 perguntas, né? 3 perguntas, eu lembro até hoje quais foram. Ele me fez, você se sente desanimado? Você tem pensamentos suicidas? Se eu não me engano, ele perguntou se eu tinha a vontade em alguns momentos de tirar a vida de outras pessoas. Ele fez essas 3 perguntas, você vai tomar esse remédio aqui controlado. Enfim, passou, eu fiquei, o tratamento, tanto é que o tratamento foi super curto, eu acho que eu não fiquei 3 meses tomando medicamento, devo ter ficado uns 2 meses e meio tomando medicamento, toda vez que eu voltava lá eu não tinha apresentado mais nenhum episódio, e passou, galera. Desses meados de 2016 até hoje, 2022, dia 3/6 de 2022, caso você esteja assistindo esse vídeo, em alguma outra data mais distante, eu não tive mais problemas graves assim com ansiedade nem com crises de pânico, né? Eu já tive alguns momentos nesse processo, então 2016, eu ainda tive 2016, 2017 e 2018 na escola, né? Então foram 3 anos ali na escola que em alguns momentos eu até tinha alguns desses disparos que eu falei pra vocês, né? Então tipo, meu coração acelerava, só que eu falo, pô, beleza, eu já entendi o que é isso, sabe? Por isso que eu falo que conhecimento é a chave, galera. Eu entendi o que era. Então eu falava, beleza, tipo, meu coração disparou, uma descarga de adrenalina, tá bom, tipo, já passa, sabe? E isso, parei de dar atenção pra esse problema e ele simplesmente sumiu. E foi passando, como eu falei pra você, tinha problemas de ansiedade, assim, tipo, sei lá, vai ter uma prova muito importante, eu ficava ansioso. Eu vou fazer uma viagem que eu tava muito ansioso pra fazer e eu simplesmente não dormi uma noite anterior. Esse é o máximo de problema que eu tinha com ansiedade, que eu acho que é até normal, até totalmente natural. E aí, passei, lógico, como eu falei, eu quero fazer um vídeo só pra contar a minha história de vida, porque eu acho que pode te auxiliar em alguns momentos, muita coisa. Aliás, galera, ponto muito importante, tá? Se você não me segue no Instagram, me siga, porque eu vou estar lançando um ambiente, né? Uma comunidade pra gente estar evoluindo como seres humanos. Então, você sabe que tem alguns livros aqui, a gente vai tratar sobre ansiedade lá, né? Vai falar sobre ansiedade, vai tratar do assunto, sobre ansiedade, sobre organização, porque tem pontos muito, muito importantes pra mim que fazem com que eu me mantenha bem, né? Eu já sei que eu sou uma pessoa, como eu citei no começo do vídeo, que tem um transtorno do pânico. Um transtorno ele não é curável, pelo menos até hoje. A gente tem remissão de sintomas parciais ou totais. E eu achava que até então eu tinha tido uma remissão total dos sintomas. E aí eu peguei essa doença aí, que se vocês sabem, da vacina, aquela que você tem que pegar a carteirinha, sabe? E tem que ter essas doses aí que eles estão dando. E não tive quase sintoma, tive febre, tive um pouco de coriza, de tosse, essas coisas, mas assim, da doença mesmo eu não tive nada. Basicamente foi uma gripe comum pra mim. E
o problema foi eu ficar em casa. Né? E aí que eu percebi que as coisas começaram a azedar um pouco. Por quê? O meu quarto, ele tem, sei lá, uns 3 metros aqui de fundo na parede, e na parede maior ele deve ter uns 5, 6 metros. Não, nem isso, né? É um quarto muito pequeno. E eu tive que ficar simplesmente trancado dentro do meu quarto do dia pra noite, né? Então, tudo bem que eu convivo muito aqui em casa, porque meu trabalho é aqui no computador, é na internet, é no YouTube. Então, eu já tô acostumado a ficar muito em casa. Só que todos os dias eu pego o meu carro e vou pra minha academia, tipo, eu respiro um ar diferente, eu treino, né? Eu jogo minha bola. Isso me compõe, eu percebi que isso me compõe como ser humano. Esse poder, esse controle que eu tenho sobre a minha vida. Por que eu falei pra vocês que eu ia mostrar um gatilho que me tirou, como posso dizer, me levou pra esse caminho de ter esse controle tão grande na minha vida? Um deles, galera, simplesmente tá aqui, ó. E aí você fala, nossa, Léo, eu fiquei esperando todo esse vídeo, né? Fiquei esperando todo esse tempo nesse vídeo pra ver isso apenas, e você falar que isso te ajudou? Sim, galera. É isso daqui, ó. Agenda. Vocês podem ver o tanto de compromisso que tem aqui. Galera, isso daqui são tarefas do meu dia, tá? Tudo, absolutamente tudo que eu preciso fazer tá aqui, galera. Porque eu preciso ter uma rotina. Eu não estou dizendo que você vá tratar e que você vai resolver sua ansiedade com isso. Mas, como eu falei pra vocês também no começo do vídeo, isso daqui, galera, é um recado, é o que funciona pra mim. Você deve procurar terapia. O psicólogo é o que vai fazer o trabalho de tratar você, né? Mas isso daqui, galera, é o ponto principal pra mim não ter problema com ansiedade. É rotina. Eu preciso saber o que eu vou fazer. Ah, Léo, você é muito apegado, você é muito isso é exagero. Cara, sei lá, mas funciona, tá? A gente tá aqui pra resolver problemas, né? Não pra ficar teorizando. É muito legal essa discussão e tudo mais. Tem gente que vai falar, todo exagero esconde uma falta, todo excesso... Cara, rotina, pra mim, funciona. Se você não tem rotina, você deveria tentar, pelo menos. Além da rotina, olha só que interessante. Aqui também, que não deixa de fazer parte da rotina, né? Eu tenho uma lousa. Cara, aqui eu tenho as minhas tarefas, todos os dias eu tenho que fazer isso daqui, então eu faço um checkzinho, né, todos os dias nelas. Aqui tem um roteiro de um vídeo que eu tava gravando. Esse roteiro, eu comecei a roteirizando ele, falei, putz, eu preciso só de saber a ordem que eu vou colocar, né? Então, normalmente, quando eu vou construir um vídeo, às vezes eu faço um roteiro bem mais elaborado. Aqui eu anotei 3 coisas. A primeira parte seria o treino, a segunda parte seria falar da doença, a terceira parte seria o que eu tô gravando agora, né? E aqui eu tenho as minhas metas para o mês, né? Não reclamem da minha caligrafia, até porque eu não sou professor de caligrafia e eu digito muito, né? Então eu quase não escrevo, então não me faz falta. Então, galera, esse é o ponto principal para eu não ter problema com ansiedade, a rotina. Se não tem rotina pra mim, e isso é um convite que eu faço pra você, é organizar, cara, todo mundo. Pô, se você tá me assistindo, você tem um celular, né? Que se você não tiver um celular, anota na agenda. Mas todo mundo tem uma condição de ter uma extensão da sua memória. A rotina, o calendário, as anotações pra mim são isso, é uma extensão da minha memória. Isso faz com que a minha cabeça fique muito livre. Eu tenho aqui uma Alexa, que acho que vocês já devem ter ouvido falar, aquele negócio da Amazon, que é uma assistente virtual. Então, ela me lembra de tudo que eu tenho que fazer, mas você pode usar o despertador do seu celular, e isso faz com que você não fique apreensivo, que nem eu. Citei toda essa questão do meu gato, pô, tem que ficar lembrando, todo dia, horário de remédio, ele toma remédio 5 vezes no dia. Cara, isso daqui me avisa, toca o alarme e eu vou fazer, né? E aí, voltando ao assunto, até me dispersei um pouco aqui, que é muito conteúdo, mas eu percebi que o negócio começou a azedar quando eu tava tomando banho, e aí me deu um mal-estar muito grande, a ponto de eu achar até que eu ia vomitar, eu ia desmaiar. E aí a gente se conhece, né, cara? Se você tá assistindo esse vídeo, se você tem problema com ansiedade, alguma coisa assim, você sabe, você se conhece. Eu vi que aquilo não era de Covid. Porque a gente vê a doença, aparentemente, né, como uma curva de sintomas, né? Então, a tendência é que você vá tendo um sintoma, vá tendo sintoma, vá tendo sintoma, até um momento que você vai estabilizar essa curva. Dificilmente alguém tem sintomas muito graves, melhora muito e aí nos últimos 2 dias vai ter sintomas graves de novo. Isso é muito raro de acontecer. E eu percebi que eu já tinha passado desse auge dos sintomas. Eu falei, putz, eu não vou ter problemas graves com isso daqui. Então eu percebi que aquilo não era da doença, era de estar trancado em casa. Baseado nisso também, questões de trabalho, eu aliviei muito, trabalhei pouco nesses dias, até porque estava mal, tive febre e tudo. Trabalhei muito pouco e parei de treinar. Galera, 3, 4 dias em casa eu não tava bem. Eu não tava. Sabe o que é não tá bem? Uma sensação de ansiedade, com angústia, com. Não sei explicar, só quem sente isso sabe.
e cheguei a ter algo muito próximo dessas crises de pânico que eu tinha. Eu não cheguei a ter, né? Sei lá, se a gente for colocar o que é ter uma crise de pânico, é acelerar o coração, então eu tive. Agora, se a gente for ter uma crise de pânico como ausência total de racionalidade e uma sensação iminente de morte, não cheguei a esse ponto, mas cheguei próximo. O que fez eu ficar assim é eu saber que, tipo assim, pô, calma, você sabe o que é isso, né? E aí fica aqui a dica. Eu falei que eu ia falar de 5 a 10 minutos, a gente já tá em 14 só nessa parte, então, sei lá, galera, tô passando conteúdo aqui pra vocês também. Se você faz um vídeo mais curto, caralho, também, né? Desculpa, pô, se você não quer assistir essa porra aqui, talvez você não esteja realmente com problemas. Então, o que eu posso dizer pra vocês que funcionou nesse momento pra mim? Lógico, né? Eu comecei a treinar aqui em casa mesmo. Eu desci aqui onde eu moro pra uma parte bem isolada pra tomar sol, e foi o que me fez voltar um pouco, mas eu só voltei mesmo quando eu voltei pra minha rotina de treinar, de praticar atividade física, de trabalhar, Cara, eu fiquei quase uma semana sem comer, eu não tinha fome pra nada, absolutamente nada. Então, o que fica aqui de lição, rapaziada, é que assim, por que eu bato tanto nessa tecla do conhecimento? Primeiro que conhecer, saber o que é, isso me alivia de saber que, pô, eu não tô infartando. Não tô infartando. Eu, até por ser da área da saúde, eu sei o que é um infarto. São sintomas muito parecidos. E tem casos até que uma crise de pânico pode até levar a um infarto. Mas eu sei o que é, entendeu? Não vai me levar, não vai me causar, eu não vou morrer por causa disso. Isso me traz uma sensação totalmente de paz, porque se um dos problemas muito grandes da crise de pânico é a sensação iminente de morte, você saber que você não vai morrer te tira uma boa parte da preocupação, né? E a segunda, galera, é uma maneira que eu tenho de ver o mundo. Alguns, se você for buscar na filosofia, porque todos dizem, né? Eu acredito muito nisso, que tudo que a gente fala, tudo que os pensadores contemporâneos, digamos assim, falam, já foi falado em algum momento por alguma corrente filosófica. Isso só foi, não é manipulado, mas está sendo falado de alguma outra maneira. E acho que se a gente for levar até para uma corrente mais estoica, estoicismo, cara, eu vejo esses problemas que eu tive de uma maneira tipo assim, tá, vai bater aí. Eu uso uma frase até que eu ouvi do Charles do Bronx, não sei se vocês conhecem, é um Charles Oliveira, né, o apelido de Charles do Bronx, é um lutador de UFC. Ele fala, tem um vídeo que ele tá saindo do octógono, ele fala, a vida vai bater, mas pode bater que o homem aqui aguenta, né? É um pouco essa sensação que eu tenho de pensar, tipo, pô, eu perdi minha mãe com 13 anos, cara, tipo, não é um acelerãozinho no meu coração que vai me tirar do eixo, sabe? Então, acho que quando eu falo de estoicismo, eu tô falando justamente disso, de levar a porrada e seguir, tá ligado? Tipo, pô, bateu, eu fiquei mal, mas aí eu falei, tá, a minha mente ela não funcionava, eu quase não tinha memória de médio prazo, assim, eu não sabia meus compromissos, eu não, sei lá, minha cabeça ela não rodava, galera, eu não conseguiria gravar esse vídeo pra vocês naquele estado que eu tava. Eu comecei a anotar o negócio e falar, beleza, eu tenho que trabalhar, eu tô doente, eu tô mal de Covid, eu nem posso falar essa palavra aqui, mas também não vou cortar. Eu tô mal, eu tô doente, eu tô, sei lá, eu não consigo, eu tô impossibilitado, eu tô acamado. Não, eu não tô. Então o que eu tenho que fazer? Passo 1 do meu dia, responder alunos. Passo 2 do meu dia, fazer isso. Passo 3 do meu dia, passar treinos para os sistemas. Meio-dia, deu horário de comer? Foda-se se eu não tô com fome, eu vou comer. Tenho que comer, eu preciso comer, eu preciso de nutrientes pro meu corpo. Tá? Então, isso pra mim é uma coisa que tudo bem, eu entendo. Se você talvez tenha problema com ansiedade, não é simples assim, tá? Eu sei como é que é. Eu fiquei uma semana sem comer. Mas tentar seguir um negócio de que, tipo assim, cara, isso daqui não vai me tirar. Tem coisa que eu preciso fazer e eu vou fazer. E a partir do momento que essas coisas, eu sempre falei muito isso, né? Quando você faz uma coisa com um problema, quando você tem um problema e consegue seguir essa rotina, isso vai tornar os dias que você não tiver esse problema muito fáceis, né? Então, isso pra mim é o ponto principal, galera. E uma outra frase, agora sim, pra gente finalizar o vídeo, que também é muito importante pra mim, é o seguinte, é de que tempo é inegociável, né? Eu fiz um post no Instagram que eu juntei duas coisas, eu falei justamente sobre esse conceito de que o tempo ele é inegociável e, cara, vai passar. Isso não quer dizer que você deva agir de maneira passiva, de virar e falar assim, olha, beleza, eu tô tendo uma crise de ansiedade, então deixa aí. Não, como eu falei naquele post, eu me trato, eu faço terapia, eu faço atividade física, eu sei o que funciona pra mim, pra eu não ficar ansioso, eu sei o que me deixa ansioso e por isso eu evito. Então é um tratamento ativo, eu não simplesmente viro e falo, viro pra psicóloga Ju e falo, Ju, me trata aí. Não,
precisa entender que o trabalho que eu preciso fazer, a consulta que eu tenho com ela hoje é 1 hora a cada 15 dias, né? Os outros, todos os dias e todas as horas da semana é eu e eu, entendeu? E se não tiver esse feeling de falar, meu, eu que tenho que fazer esse negócio girar, não vai acontecer. Então, entender que o tempo ele é inegociável. Aquilo que você está sentindo, você não vai sentir para sempre, vai passar. O luto é um processo que passa, né? Perder a minha mãe, eu posso até fazer um vídeo falando sobre o que eu acredito sobre morte, mas tem uma visão diferente, mas de que assim também, você pensar que tipo, todo mundo vai morrer um dia, sabe? Então essas coisas, a simplicidade que a gente tem na vida, eu acho que a gente complica muita coisa, na verdade. E a vida ela é simples porque, na verdade, ela dita pra gente um caminho, cara. Ela mostra coisas pra gente que a gente já deveria saber, entendeu? Então, juntando isso de que o tempo ele é inegociável, sabe? Ele vai passar, como minhas crises de pânico em 2016 passaram, eu sabia que essa ia passar. Pô, se eu for pegar 21 anos que eu tenho de vida, 21 anos e meio que eu tenho de vida, eu tive em horas, talvez, 2, 3, 4 horas de crises de pânico, né? Se a gente for contabilizar tudo, porque uma crise de pânico pra mim não dura tanto. Então, pô, será que nunca passou? Sempre passou, por que dessa vez não iria passar? E o último conceito que pra mim fez é algo que eu me apego e você pode achar errado, você pode achar certo, você pode achar o que você quiser, mas é de que, assim, tem gente muito mais fodida do que eu. Mas muito mais fodida do que eu. Então, tipo, eu fico pensando às vezes assim, que nem, perdi minha mãe com 13 anos. Eu falo, pô, tem gente que nem conhecia a mãe. Entendeu? Eu tive o prazer, o privilégio de conviver 13 anos com a minha. 13 anos é tempo pra caralho. Pô, tive uma crise, tive um gatilho aqui que me lembrou muito bem uma crise de pânico que eu não cheguei a ter. Pô, tem gente que tem crise de pânico e mora na rua, entendeu? Eu, no pior dos casos, eu tava aqui no meu quarto, no conforto do meu quarto. Eu tinha com que me distrair, eu tinha como assistir um filme, eu tinha como pegar o meu celular, eu tinha como fazer muitas coisas. Eu tava sem fome, mas eu tinha comida. Tem gente que não tem comida, entendeu? Então, levar essas coisas por esse lado de que, pô, a gente, se você tá assistindo esse vídeo, saiba que tem gente muito mais fodida do que você, com certeza. Em questões financeiras, eu não digo que a gente pode mensurar problemas, mas você pode ter certeza que tem pessoas que têm os seus problemas e mais alguns. É isso que eu quero dizer. Isso não diminui o que você sente, isso não quer dizer que o que você sente seja irrelevante, tá? Mas é o que funciona pra mim e é a minha maneira de ver o mundo, tá? Isso acaba me ajudando bastante de olhar e falar, porra, meu, tá, eu tenho um problema, mas assim, ele vai passar porque o tempo ele é negociável e tem gente que tá bem com muito mais problemas além dos que ela tem em comum com os meus. Então, galera, pra mim, tá? Volto a repetir, essa maneira como eu lido, não estou dizendo que isso seja regra, tá? Até porque eu acho que, particularmente, eu odeio a palavra modéstia à parte, mas vou utilizar para que vocês entendam claramente o que eu quero dizer. Modéstia à parte, eu acho que eu tenho um grau de entendimento sobre tudo isso muito grande, porque eu vivi isso muito cedo. A gente tem uma coisa na neurociência que a gente chama de neuroplasticidade. E essa fase da adolescência é quando a gente tem uma neuroplasticidade maior. O que é neuroplasticidade? Se você fala de neuro, você associa a neurônio. Se você fala de plástico, você imagina algo maleável. E justamente isso que é neuroplasticidade, a nossa capacidade do nosso cérebro de se adaptar a determinadas situações, a determinados comportamentos, a determinados padrões químicos, né? Porque o nosso cérebro trabalha com padrões químicos e elétricos. Então toda vez que a gente fala de neuroplasticidade, a gente está falando de capacidade de adaptação, podemos dizer dessa maneira. Isso pode servir para o lado bom ou para o lado ruim, tá? Uma pessoa que adquire um vício numa fase que ela é mais neuroplástica, ela vai ter uma dificuldade maior de largar esse vício quando ela não for neuroplástica. E isso acontece quando a gente já tem um grau de maturação maior do cérebro, que a gente vai estar falando entre 21 a 25 anos, tá? Que é a fase que eu estou agora. Por eu ter vivido, por eu ter aprendido a lidar com a tragédia, pô, um menino de 13 anos perdeu uma mãe da maneira como eu perdi, é uma tragédia. Isso me tornou neuroplástico, a dor. Dor no sentido assim de lidar com essas coisas, sabe? Então acho que por eu ter vivido tudo isso muito cedo, pô, com 16 anos, crise de pânico, depressão, perdeu a mãe com 13, tudo isso me formou mais cascudo, entendeu? Então eu acho que isso me faz eu ter essa maturidade que eu tenho hoje, nesse sentido. Talvez pra você não funcione dessa maneira e tá tudo bem se não funcionar. Volto a repetir, cada um vai funcionar num padrão e para isso você deve procurar um terapeuta. Mas essa é a maneira que eu busquei sair disso e que eu tento lidar com todos os problemas que eu tenho na minha vida. Galera, 23 minutos, acho que eu dobrei o tempo do que eu falei, mais do que dobrei, né, o tempo que eu falei que eu falaria aqui, mas eu espero ter ajudado vocês. Eu poderia postar só essa parte aqui,
Mas eu quero, mesmo que seja um vídeo mais longo, não me incomodo. Eu quero que vocês absorvam o máximo possível de tudo que eu passei aqui. E se servir para vocês, que vocês apliquem, se não fique de conhecimento, vocês saberem que existem pessoas que funcionam dessa maneira, tá? Galera, ansiedade, depressão, essas doenças que são muito comuns hoje, precisa ser tratado. Tem uma frase muito comum hoje em dia que é tudo bem não estar bem. E não tá tudo bem não estar bem. Você não pode normalizar uma situação de ausência de saúde, porque depressão e ansiedade nada mais é do que ausência de saúde. São doenças, e doenças a gente trata, tá? Então tenha muito cuidado com esse tudo bem não estar bem. Você ter um dia ruim é normal e tá tudo bem. Agora você ter ansiedade, você ter depressão, você normalizar isso, cara, isso não é comum, tá? Não é normal. Então busque ajuda, que dá pra gente viver de uma maneira muito mais melhor, é foda, né? Uma maneira melhor, de uma maneira mais harmoniosa, de uma maneira mais saudável e de uma maneira mais prazerosa, tá bom? Tenho muito pra falar ainda. Lembra que eu falei pra vocês que eu quero criar um ambiente, uma comunidade pra gente tratar também sobre esses assuntos, mas é um ambiente que eu quero falar basicamente sobre mentalidade, entre vídeos como esse, sobre organização financeira, sobre uma vida mais saudável, sobre espiritualidade, e eu tô prestes a lançar isso, tá? Esse ambiente vai se chamar Dose de Disciplina. Eu tô abrindo em primeira mão pra vocês aqui, eu nem falei sobre o que é isso no meu Instagram, mas ele está muito perto de ser aberto. Então o que eu peço pra vocês, e cara, assim, por um preço extremamente acessível, mas muito, muito, muito mesmo, mas assim, né, fica de olho no meu Instagram, mas você não vai gastar nem um hambúrguer por mês, nem isso, tá? Poderia falar uma pizza, mas uma pizza ainda é caro, perto do valor que eu vou colocar nisso. Então, o que eu peço pra vocês é que vocês fiquem ligados lá no meu Instagram, porque a quantidade de entrega que vai ter nesse sentido vai ser muito grande. E isso tá aliado ao meu propósito aqui, que é o que tá na bio do meu Instagram. Transformar vidas através de conhecimento, que é o que eu trago pra vocês, de estudo e de exemplo, porque eu tô falando sobre uma coisa que eu vivi e que eu vivo até hoje. E se a gente for levar essa besteira do lugar de fala hoje em dia, eu tenho lugar de fala pra falar sobre isso, né? Então é isso, galera. Espero que vocês fiquem bem, porque acredito que se você assistir esse vídeo até o final, talvez você não esteja 100% bem. Mas que você busque ajuda, que você busque terapia, que você busque um psicólogo para te tratar e que você possa estar aqui comigo para absorver o máximo de conteúdo que eu puder passar para vocês. Para isso, você sabe que você precisa se inscrever no canal, você precisa comentar esse vídeo, você precisa deixar um like nesse vídeo, você precisa mandar esse vídeo para algum amigo que possa fazer muito sentido essa mensagem. Beleza, galera? É isso. Espero que vocês fiquem todos bem e até a próxima.